Fala pessoal, abraços do professor Evaldo Munareto. O faraó no Antigo Egito. Bem, faraó era o título dado a um rei, ao monarca, ao Egito lá na Antiguidade. Era um rei com poderes supremos e absolutos. Detalhe interessante, os faraós eram considerados deuses ou encarnação de deuses dentro do politeísmo religioso egípcio. O faraó, em geral, era um homem, mas também houve várias mulheres que ocuparam o posto de faraó, que governaram o Egito lá na antiguidade. Bom, então quais eram os poderes do faraó? O faraó, além de ser um líder político, um rei absolutista, um rei com plenos poderes, ele comandava a economia, comandava o exército, comandava as leis e a própria religião. Detalhe também bem importante, o faraó não governava o Egito sozinho. Havia 3 setores que o ajudavam a administrar o Estado egípcio. Primeiro, os sacerdotes politeístas, uma camada social muito prestigiada e importante. Os sacerdotes cuidavam dos templos, dos cultos religiosos, da adoração aos deuses. Depois, os generais. Houve épocas em que o Egito também foi expansionista, conquistou ali alguns povos ao seu redor. Então, os generais também foram importantes no comando do Estado egípcio. E também os escribas, que eram funcionários públicos responsáveis pelo registro da documentação, os documentos, a cobrança de impostos, toda a burocracia do Estado egípcio. Então, o faraó tinha plenos poderes, era o rei de cunho supremo, absolutista, considerado uma divindade. E era auxiliado por esses 3 setores principais: os sacerdotes, os generais e os escribas, tá certo? Mais uma informação importante, a mão de obra principal do Antigo Egito eram os servos, os camponeses, que eram convocados pelo Estado em algumas épocas do ano para a agricultura e também para a construção de obras públicas, como as pirâmides. Havia sim escravos no Antigo Egito, mas a mão de obra principal era o camponês. Era a chamada servidão coletiva. Grande abraço.